Bendito em nome do céu, Senhor Jesus, que não levava Deus, levava doce. Amém. Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E um dos maiores rabinos que existem lá em Israel nos dias de hoje, um dos mais idosos rabinos, chamado de Rav Chaim Kanievsky, assume que o próprio Messias, ou o anti-Messias, o falso Messias, o Messias deles, já está vivo e está no meio de nós, a ponto de se revelar a qualquer momento. Eu quero falar sobre isso aqui, nós vamos falar a respeito do anti-Messias, do anticristo, da vinda dele e como eles o aguardam de uma forma tão pesada, de uma forma tão forte e o porquê está muito perto de tudo isso acontecer, por mais que muitas pessoas pensem que isso é loucura, que é teoria da conspiração, que não existe, mas está escrito, está nas escrituras e o cenário todo mundial, a geopolítica mundial se forma, se move para diante de tudo isso. Mesmo que você não queira acreditar nisso, olhando por um lado religioso, você tem que ver que um lado político já surge e até mesmo outras instituições clamam por um único líder mundial. Então inscreva-se nesse canal aqui se você for novo, me ajude no compartilhamento dessa mensagem. Não esqueça, deixe seu like também, agora o like é importante para que o YouTube possa te recomendar o vídeo. Se você ativar o sininho, não deixar o like, daqui a pouco não vai adiantar nada e nós vamos perder aí, enfim, esse nosso contato. A matéria que eu tenho para mostrar para vocês é essa aí, um site hebraico, um site lá de Israel, tá traduzido da forma que o próprio Google traduziu aí, mas dá pra gente entender perfeitamente a mensagem e é em cima dela que eu quero passar isso para vocês hoje. Garak Kanievsky, o Messias vive conosco hoje, a redenção está pronta e próxima. Eu imagino que esse seja o significado da frase, né? E colocaram pronta e pronta. Os sinais de redenção estão aparecendo lentamente, disse o Rabino Chaim. A redenção está pronta e não se desespere. Quando vencermos, seremos salvos imediatamente. Ou seja, a redenção para eles lá, para o povo de Israel, para o povo judeu, está na vinda desse Messias dele, está interligada com aquele templo que existia 2000 anos atrás, está interligada com os sacrifícios de animais e não tem nada, absolutamente nada, a ver com o próprio Cristo, com o nosso Messias, aquele que lá no Calvário disse está consumado. Isso para eles não serviu de praticamente nada. Cristo não foi basicamente ninguém para eles. Não serviu como um Messias, não trouxe a redenção e não trará a vida eterna. É por isso que eu falo para vocês assim, que quando líderes religiosos apoiam o povo de lá, ou até mesmo líderes políticos, como vimos aí no ano passado, nós vemos que isso não está em apoio nenhum ao próprio Cristo, não está em apoio nenhum ao Messias. Ou seja, eles estão apoiando o anti-Messias, o Messias deles que está por vir, uma construção de mais um templo de pedra, do terceiro templo de pedra, e também a volta dos sacrifícios de animais, mostrando que o sacrifício de Cristo não serviu basicamente para nada. Deu para entender mais ou menos assim por cima o que está acontecendo? E aí na matéria diz assim: em seu livro Discurso de Conforto, Rav Chaim Kanievsky escreve que o Messias vive e está conosco. A redenção está próxima, de modo que quando Israel vencer, eles serão redimidos. Ok, é o que a gente já viu. Rav Chaim cita as palavras do Talmud de Jerusalém, Tractat Brachot e Midrash Rabbah no livro das Lamentações, o qual é afirmado que no dia da destruição, o Messias de Israel nasceu, ou seja, não tem nada a ver com o nosso Cristo, é alguém que nasceu recentemente, no dia dessa destruição, conforme ele diz, é algo realmente estranho, né? E a gente consegue começar a entender o que ele está dizendo se você seguir a matéria. Parece que os sábios queriam dizer que, embora o templo tenha sido destruído, a redenção existe em todos os lugares, e o Messias está vivo e conosco. Então, a gente vê que eles têm ali algo muito forte, muito grande pelo templo físico de pedra. O templo físico de pedra é algo muito importante para eles. Esse mesmo templo, que foi destruído aí há basicamente 2000 anos atrás, mais ou menos no ano de 70 depois de Cristo, foi profetizado pelo próprio Cristo, o nosso Cristo, aquele que nós acreditamos e temos como Messias, que ele iria ser destruído e que não sobraria pedra sobre pedra. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele.
Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Quer explicação? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Levanta-te. Toma o teu leito e anda. É sábado, não te é lícito levar o leito. Aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E por que isso? Porque até ali, até o ponto em que Cristo disse está consumado, era necessário um tabernáculo da forma que o Criador mandou fazer. É por isso que o tabernáculo era feito de peles de animais, da forma que o próprio Pai instruiu ali para Moisés, pois fazia total referência ao nosso corpo nos dias de hoje. É uma sombra, é uma figura. Então o templo tinha que ser físico. Por quê? Porque o Criador não poderia habitar dentro do homem. E por que não podia habitar no homem naquela época? Porque nós, o homem, estava aí sujo pelo próprio pecado de Adão, aquele que ocorreu lá no Éden, desde o início da humanidade. E aí, no momento em que Cristo disse está consumado, o Criador não precisava mais habitar em um templo feito de peles de animais, em um templo de pedra, em um templo físico, pois Cristo limpou o nosso pecado, ele tirou o pecado da humanidade, ele levou consigo esse pecado e fez então com que Deus perdoasse a todos nós por conta dele. Essa é a base do Evangelho. Sendo assim, não há mais necessidade de um templo físico. Se você não precisa de um templo físico, você não precisa de mais sacerdotes físicos, como existiam os levitas naquela época, que não tinham parte na terra e cuidavam, enfim, do templo físico. Então, não precisando mais de sacerdotes, você não precisa mais de sacrifícios de animais, sendo que, basicamente, o pecado original, vindo por Adão e Eva, já foi perdoado. Então, o Criador pode agora habitar no nosso corpo, o templo, a igreja. Você não precisa de mais líderes religiosos, pois Cristo é o sumo sacerdote, é o sacerdote, não precisa de mais templo, não precisa de mais sacrifícios, não precisa, enfim, de mais dízimos, de ofertas, de nada disso que os judeus querem que volte com força total. Então é muito clara a situação, na minha opinião, é muito limpo isso para enxergar essas coisas e é por isso que eu faço esses vídeos aqui para vocês. E eles agora aguardam a volta desse Messias para continuar aí com os sacrifícios de animais, para reerguer mais um templo lá em Israel, já estão lutando para isso, e esse Messias aí, esse falso Messias, será com quase toda a certeza do mundo, o próprio anticristo, que será idolatrado por eles e por boa parte aí da humanidade, praticamente toda a humanidade, as pessoas que estiverem cegas, principalmente seguindo líderes políticos, principalmente seguindo cegamente líderes religiosos, que não vão entender nada, mas vão, enfim, adorar e idolatrar um homem como esse. Rabino Kanievski ainda acrescenta e cita palavras de Gemara Sanhedrin e as palavras do livro de Reis, que escrevem assim: 3 são em vão, e estes são Messias, Barganha e Escorpião. Não entendo por que isso, eu não tenho esse conhecimento. Parece que ele virá apenas no momento de distração. E se eles esperarem por ele, a qualquer momento ele não virá, escreve o Rabino. E aí ele diz que isso é tipo uma certa dualidade, algo que não está fora do contexto. E ele explica, ele diz assim: mas realmente não há contradição aqui, pois a própria fé e a espera a cada momento pela vinda do Messias causa a distração desejada. Seja capaz e o Messias será revelado. Porque mesmo que você espere por ele, você ainda não acha
que o momento chegará. Ou seja, a própria espera já é uma distração e a própria distração é o que trará o Messias que já vive entre nós e que está por vir. O que você acha a respeito disso? Deixe aí nos comentários a sua opinião, é muito importante. Você conseguiu entender o conceito, enfim, da construção desse terceiro templo, da vinda desse Messias que eles estão aguardando tanto, do término do sacrifício de animais, do sacrifício de Cristo? Deu para entender perfeitamente? Rapidamente a gente consegue explicar aí o contexto do que é o Evangelho, do que são as boas novas, do que está por vir. E diante de tudo isso, Cristo nos prometeu a vida eterna espiritual. Mas esse aqui não nos promete nada, só promete, da forma que ele diz aí, destruição. Nasceu pela destruição e trará, enfim, tudo isso da forma que está escrito. Basta acreditar, basta crer, basta ter fé. Na minha opinião, tudo isso é muito claro, dá pra gente entender perfeitamente, mas eu quero saber a sua, então deixe aí nos comentários para que juntos a gente possa crescer em conhecimento, pois o tempo realmente parece ser muito curto e, de acordo com eles, o Messias já vive entre nós e falta pouquíssimo para ser revelado. Me ajude aí no compartilhamento dessa mensagem, eu acho que isso pode abrir os olhos aí de muitas pessoas, pelo menos os meus, quando foram abertos eu fiquei muito grato, e eu acho que é interessante passar isso também para muitas outras pessoas. Valeu pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo. Und Mashiach now.